Boa Isso. noite. Compartilhar de novo. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Gente, deixa eu só alinhar aqui com vocês. Não sei se todas as notas já estão lançadas lá. Vocês verifica para mim, por favor, se estiver faltando alguma da VA1, tá? E agora, deixa eu só alinhar com vocês aqui já de uma vez a nossa VA2, tá? A VA2, acho que ela estava marcada para semana que vem, não é isso? Ou era a data de hoje no meu cronograma inicial? Não me lembro qual que era, se era hoje ou se era na semana que vem. Mas nós não vamos fazer ela nem hoje, nem na semana que vem. Nós vamos fazer no dia... Deixa eu abrir meu calendário aqui. Nós vamos fazê-la no dia 20, tá? 20 de abril. Ok? Ok. Aí eu vou mandar lá também de novo lá no grupo, tá? Avisando que a VA2 vai ser no dia 20 de abril. Tá bom? Tá bom. Combinado. A gente fazer de absorver alguns outros conceitos aí pra gente que a gente vai precisar para poder fazer a VA, tá? Gente, então é o seguinte. Tá gravando, né? Vocês estão vendo minha tela? Tudo certo aí? Tudo certo. Vou ver aqui de novo, né? Isso. Todo mundo vendo? Não, para mim ainda não. Sim. Sim. Quem não estiver vendo ainda, entre e sai para ver se vai resolver. Tá bom. Tá? Se permanecer, depois vocês me avisam, tá? Gente, então é o seguinte. Hoje a gente vai entrar numa parte, né, dessa parte de contabilidade atuarial. Nós vamos entrar numa parte mais prática, tá? Essa parte mais prática, a gente vai falar sobre como nós vamos começar a registrar tanto a emissão do prêmio, quanto as despesas que a gente tem, que são despesas incrementais, tá? Do risco. A gente vai entrar na questão também da vigência do risco, quando é que a gente registra e como que a gente registra, ou seja, quais contas que a gente vai debitar e creditar, tá? Dentro daquelas das operações com os seguros. E além disso, hoje também nós vamos ver como que nós calculamos a PPNG, tá? Que a PPNG, a gente já falou sobre ela, né, nas aulas aí passadas. Então, existe uma fórmula para a gente poder calcular essa PPNG e nós vamos aprender nessa aula de hoje, tá? Então, eu vou pedir para vocês, sempre que vocês tiverem dúvida, me pare e me pergunte se não estiver entendendo, tá? Porque a gente vai ver ainda mais nos exercícios que tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção, né? Porque uma data errada ou um cálculozinho errado, aí toda a sua contabilização ela vai ficar também errada, tá? Então, preciso de atenção nessa questão aqui. Então, olha só. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre as receitas, tá? O carro-chefe, vamos dizer assim, né, da contabilidade atuarial, vai estar, né? Isso não só para atuarial, mas sobre qualquer empresa. Ela mora ali em questão da receita e da despesa, tá? Então, primeiro a gente vai começando a falar mais detalhadamente sobre a receita e depois nós vamos falar mais detalhadamente sobre as despesas e os passivos que vão ser criados aí na questão dos sinistros, tá? Então, falando da receita, a gente vai falar da receita e também do ativo, porque são duas coisas que vão andar juntas, tá? Então, olha só, a gente já aprendeu nas aulas passadas que quando a gente tem lá, né, quando é emitida a apólice ali do seguro, a empresa ela está assumindo um risco, né, com aquele cliente ali, com o segurado, tá? Então, quando existe a emissão, né, dessa apólice, ou seja, quando existe a emissão do prêmio, dentro dessa emissão desse documento, ele existe a vigência, né? Que a gente já começou a entrar com esses dados na aula passada.
Então, é o seguinte, eu posso ter feito um seguro em dezembro, mas que a vigência dele vai ser a partir de janeiro do próximo ano. Ou eu posso fazer um seguro em dezembro para poder ser a vigência dele já contando a partir da data que aquela apólice ela foi emitida, ou seja, dentro de dezembro. Então, para a gente fazer a contabilização das receitas, né, e lá também, principalmente da receita, a gente vai ter que prestar atenção na vigência do contrato, ou seja, qual que é o período de cobertura do risco, ok? Isso está entendido? A questão da vigência do risco e esse período de cobertura? Deu para poder entender, mais ou menos? Tá. Então, olha só. Com essa emissão, né, quando a gente emite esse prêmio, existe, naquele momento ali que a gente está emitindo, também, de acordo conforme o princípio da competência, eu já tenho também a obrigação de fazer esse registro contábil, né, dessa emissão. Então, eu preciso registrar tanto o meu direito de receber aquele prêmio, quanto também as obrigações que vão ser geradas a partir daquela emissão daquele prêmio ali, tá? Então, olha só, esse prêmio, gente, dentro desse prêmio, pode acontecer as seguintes questões. A gente pode ter um prêmio que foi pago à vista, tá? Ou eu posso ter um prêmio que vai ser pago parcelado pelo meu segurado, né? Que é, na verdade, o parcelamento mesmo do prêmio ali do seguro. Então, digamos que eu tenho um contrato que tem a vigência ali de 12 meses, mas eu resolvi pagar parcelado de 4 vezes, tá? A seguradora, ela pode parcelar para mim sem juros ou ela pode acrescer um percentual de juros ali dentro daquele valor, tá? Então, o que acontece? Quando a gente for contabilizar esses tipos de contrato, se é um contrato que ele tem juros ali embutido, né, que a gente vai cobrar ali do cliente, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer a separação, tá? Daquilo que é o prêmio e daquilo que é o nossos juros, tá? Além dos juros, gente, que isso pode acontecer, tem um outro fator que também pode estar embutido dentro do valor do prêmio, que é o quê? A nossa despesa incremental com corretagem, tá? Ou seja, o valor que eu preciso repassar para o meu corretor, tá? Que também a gente precisa dar a devida contabilização para ele, tá? Que eu vou explicar cada um o que a gente vai contabilizar, quais as contas que nós vamos utilizar, tá? Agora tem um outro detalhe que a gente precisa levar em consideração aqui na emissão do prêmio, né? E dessa contribuição à vigência desse risco, que é o seguinte: sempre quando a gente vai emitir uma apólice ou um prêmio para seguradoras, né? Esse tipo de operação vai incidir o quê? O IOF, tá? Que é um tributo federal, né? Que é imposto sobre operações financeiras, que vai estar ali embutido dentro desse valor. Quando isso acontecer, né? Quando tiver dentro do preço aí do seguro, quando tiver isso embutido, a gente também precisa dar a devida destinação e existe uma contabilização específica para a gente poder fazer isso dentro do plano de contas que é destinado pela SUSEP, tá? Então tem um registro próprio para isso que também eu vou mostrar para vocês. Nas nossas atividades, tá? Nos nossos exercícios, nas provas que vão acontecer, eu não vou incluir para vocês essa questão aí do IOF, não, para poder facilitar o entendimento e facilitar a contabilização, tá? Mas isso é algo que vocês precisam saber, que quando, né, incidir o IOF, a gente precisa dar o devido destinamento e separar esses valores, tá? Do prêmio. Então, o prêmio, gente, emitido é o quê? É o valor cheio,
né? Por exemplo, é como se eu tivesse da feira, né? Vou ali, vou comprar um monte de fruta, aí vou colocar ali naquele cesto ali do sacolão. Coloco laranja, coloco banana, coloco abacaxi, coloco mamão, vou colocando tudo lá, né? Na hora de pagar, né? Cada um ele tem um preço, então eu tenho que separar, pegar e separar cada um. Mas quando chegar no final, a minha conta ali está em conjunto, tá? Né? O valor que eu tenho que pagar. Então, o valor do prêmio é todo mundo junto e misturado. Só que eu tenho que separar o que vai ser o imposto do IOF, eu tenho que separar o que é o valor de juros que eu tenho para receber do meu cliente, e eu tenho que separar desse valor aquilo que eu vou pagar de comissão. Tá? Por quê? Porque não faz parte do prêmio, né? Não faz parte do prêmio total, porque senão eu vou reconhecer um valor como receita e que ele, na verdade, não é 100% a minha receita, tá? Eu vou explicar isso também mais detalhadamente. Então, olha só, o que a gente precisa entender aqui sobre a questão do prêmio, tá? Da emissão ali do prêmio. O prêmio, gente, é o valor total, só que dentro desse valor total, que é o valor que eu vou comercializar o meu seguro, né? Ou seja, quando a gente vai fazer uma cotação, a gente faz a cotação e vai lá e contrata o seguro. Quando a gente contrata aquele seguro pelo valor daquele prêmio comercial, a gente tem alguns valores embutidos dentro daquele prêmio, que são as despesas administrativas, os custos de aquisição do produto, remuneração que eu tenho que colocar dos sócios, né? Ou seja, é um preço de um produto como se fosse um produto qualquer de venda. A gente tem que incluir os impostos e tem que incluir o percentual de despesas, né, administrativas e as despesas ali diretas. Tá? Então, a gente tem que entender isso. Que para o prêmio também do seguro, a gente vai ter vários valores ali embutidos, tá? Dentro desse prêmio. Só que o que acontece? Dentro do nosso, do questão em termos contábeis, a gente precisa entender que o prêmio em si é a receita principal da operação com seguro. Tá? Ou seja, aquilo que eu realmente vou cobrar ali do meu segurado, tá? Então, aí a gente vai ter que separar aquilo que eu vou receber imediatamente, ou seja, aquele valor, né, que o meu segurado ele vai me pagar à vista, né? Ou vou ter que separar também aquilo que ele vai me pagar a prazo. Aí, quando ele me pagar a prazo, eu tenho que saber se esse a prazo que ele vai me pagar vai incidir uns juros, se eu vou ter uma receita financeira ali em cima disso, ou se eu vou fazer aquele contrato com o meu cliente sem juros nenhum, tá? Então, olha só, quando isso aqui é muito importante, tá, gente? Isso aqui que eu vou falar. Quando um segurado, tá? Ele resolve pagar parcelado o valor do seguro, tá? Para que a seguradora assuma o risco dele, ele tem que estar adimplente, ou seja, ele não pode estar em atraso. Então, vamos supor, estou contratando um seguro, tá? Hoje, contratei um seguro para poder me segurar por uma vigência de 12 meses a partir de hoje. E dividir o valor de 3 vezes, tá? Vamos supor que eu dividi o valor de R$ 1.200 de 3 vezes. Vou pagar 4 parcelas de R$ 400. Então, paguei a primeira parcela, ok. Paguei a segunda parcela, ok. E aí, o que aconteceu? A terceira parcela eu ainda não paguei, estou atrasada, tá? Aí, digamos que esse atraso, que a minha parcela vence no dia 10. No dia 10 eu não paguei, estou em atraso, né? Porque fiquei sem dinheiro esse mês, eu só vou poder pagar no dia 20, tá? No dia 15, aconteceu um sinistro, ou seja, não bati o carro, alguém bateu no meu carro, a seguradora, ela não é obrigada a indenizar aquele segurado porque ele estava inadimplente, tá? Então, a seguradora, ela só é obrigada a cobrir o risco se o segurado está adimplente, tá? Então, por exemplo, se ele pagou o valor do seguro à vista, antecipado, a seguradora é obrigada a cobrir aquele risco.
Se ele pagou parcelado e se ele estava inadimplente, ela não é obrigada a pagar, tá? Não é obrigada a indenizar o cliente porque ele não está cumprindo o contrato. Ok, gente? Isso está entendido? Sim. Beleza? Porque isso tem um impacto muito grande para a gente na hora que a gente estiver falando sobre a parte das indenizações que vai incidir lá na nossa parte do passivo, tá? Então, guarde essa questão aí. Se o segurado estiver inadimplente, a seguradora ela fica desobrigada, tá, a cobrir aquele sinistro. Ou seja, ela não está obrigada a indenizar aquele beneficiário. Ok? Quando, gente, o segurado contrata um seguro e ele vai pagar o valor do seguro à vista, a gente precisa contabilizar isso que lá sai entrando dinheiro lá no caixa do banco, né? E fazendo o registro contábil lá na nossa receita, né? Que eu vou ainda mostrar para vocês ainda na aula de hoje quais são as contabilizações que a gente vai fazer, tá? Agora, quando esse seu cliente ele vai te pagar parcelado, o que vai acontecer? Você tem um valor que vai transitar lá na sua conta, no seu grupo lá de contas a receber, né? Então, para as seguradoras, a gente vai seguir a mesma regra daquilo que a gente já tem dentro da contabilidade financeira. Se os valores, né, estiverem parcelados dentro até 12 meses, ele vai ficar registrado lá dentro do seu ativo circulante. Se estiver com mais de 12 parcelas, a partir da 13ª parcela, a gente tem que contabilizar lá no nosso grupo do realizável a longo prazo. Ok, gente? Entendido aí a regrinha básica aí de ativo de curto prazo e de longo prazo? Sim? Sim. Então, beleza. Então, olha só. Gente, agora um detalhe, né? Mesmo que esse seu segurado, ele te pague à vista ou a prazo, tá? A contrapartida lá na nossa receita, ela sempre vai ser a conta de prêmios ganhos, tá? Ou seja, sempre vai ser lá. Independente se esse valor foi parcelado, se não foi parcelado, se ela teve juros ou se ela não teve juros, tá? Então, olha só, vamos passar aqui agora para a parte prática, que seria a parte da contabilização. Vamos supor aqui, tá, que eu tenha uma situação em que a seguradora, né, ela optou por contabilizar o IOF, tá? Porque quando ela vai parcelar, isso vai incidir o IOF. Quando isso acontecer, qual o registro contábil que a gente precisa fazer? Olha bem aqui, olha. A gente vai fazer um débito, tá? Numa conta lá do nosso ativo, ela é uma conta, né, redutora aqui, tá vendo aqui, ó, que ela inclusive tem ela tem o sinalzinho aqui de menos, né? Porque eu tenho aqui a conta de prêmio bruto, o valor do risco vigente aqui, tá? Prêmio riscos vigentes emitidos, o valor do IOF, contra, né, a crédito de prêmios ganhos, tá? Seguinte, gente, deixa eu até explicar aqui. A gente viu nessas aulas passadas que dentro do plano de contas da SUSEP, a gente tem o subgrupo, a conta, a subconta e o desdobramento da conta, tá? Então, o nome da conta contábil, ela fica enorme. Então, eu tenho aqui, ó, crédito de operações, prêmios a receber, direitos, prêmios, riscos vigentes emitidos, tá? Um exemplo. Isso aqui é um nome muito grande, né? Então, eu não vou exigir de vocês todo esse nome aqui. O que eu preciso que vocês aprendam é o conceito básico da contabilização. Então, por exemplo, você colocar nos exercícios na prova para mim, tá? Que é aqui, ó, crédito de operações, riscos vigentes, tá ótimo. Aqui na receita, você colocar aqui para mim prêmios ganhos, eu já vou entender o que é o prêmio ganho, que é o prêmio comercial, tá?
contra aqui, lá, a crédito de operação, que seria o contas a receber, juros a apropriar, tá? Eu vou saber também que é essa mesma conta. Quando a gente estiver fazendo os exercícios, vocês vão gravar um pouco mais essa contabilização, as contas, tá? Mas não precisem preocupar de colocar esse nome enorme aqui dentro das contabilizações, tá? Só o básico. Aquilo que pode ser créditos a receber lá no ativo, contra a conta da receita lá, prêmios, ganhos, tá? Eu vou entender, despesa com comercialização, juros a apropriar, não precisa ficar colocando esses nomes, o nome completo e grande aí não, tá? Senão isso vai dificultar demais aí para vocês. Tá certo? Aqui entendido essa questão dos nomes? Para poder facilitar para vocês? Ok, gente? Tô tranquilo. Então tá bom. Então, olha só. A seguradora, gente, tá? Ela não tem obrigação, tá? De cobrir um risco fora da cobertura. Então, por exemplo, eu dei o exemplo lá para vocês, né? Eu posso ter contratado um seguro em dezembro, mas a vigência dele só é janeiro. Então, se eu contratei em dezembro e eu tive um sinistro lá em dezembro, ela não é obrigada a me cobrir, porque ela está fora do período de cobertura, né? O sinistro que aconteceu não está dentro do tempo que foi contratado. Então, a gente vai precisar prestar atenção aí, tá? Dentro desse período aí de cobertura. Esse período de cobertura e a vigência é o tempo que vai estar dentro do contrato, tá? Que normalmente ele é explicitado lá em meses ou em anos, dependendo do contrato, tá? E a gente vai ver agora a conta de prêmios emitidos e quais que vão ser os desdobramentos que a gente vai ter dentro dessa conta, tá? Para a gente poder contabilizar. O que acontece? A gente falou, né, nas aulas passadas que o seguinte, que de acordo com o princípio da competência, a gente precisa reconhecer a receita no momento que ela vai ocorrer, né? Eu não posso reconhecer uma receita que ela ainda não aconteceu, ela ainda não ocorreu, tá? E eu também não vou contabilizar efetivamente um sinistro que ele ainda nem aconteceu. Ele pode acontecer, mas ele ainda não aconteceu. A gente ainda também vai ver sobre essa questão aí dos eventos ocorridos e não avisados, tá? Que isso aí é mais para frente. O que acontece aqui, olha? Quando eu tenho um prêmio, né, de um exemplo, de R$ 1.200, para uma vigência de 12 meses, tá? De 12 meses, o que acontece? Eu não posso falar que a minha receita, que eu fechei um contrato em janeiro, ela é de R$ 1.200. Por que que eu não posso falar que essa minha receita é de R$ 1.200? Por quê, gente? Fechei um contrato agora com um cliente meu, tá? Para eu poder segurar, estou fazendo o contrato ali do seguro, tá? Dezembro. E aí a vigência dele vai ser para o ano de 2021, só que vai ser do dia 2 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, tá? Então, e ele me pagou esse valor à vista. À vista. Ele pagou R$ 1.200. Qual que é a minha receita em janeiro? 1.200. 1.200? R$ 100. R$ 100. Quem mais que acha que é diferente? Quem acha que é 1.200? Quem acha que é 100? Eu não consigo ver o chat. Eu Repete levantar a mãozinha. Olha só. Contratei um seguro e aí eu emiti um prêmio de R$ 1.200, tá? No dia 2 de janeiro, tá? Para eu poder cobrir o risco do dia 2 de janeiro até 31 de 12 de 2021, tá? E o meu cliente que contratou o seguro, ele pagou à vista R$ 1.200.
Eu quero saber qual que é a receita de janeiro. Qual que é a minha receita de janeiro? Vai ser zero, na verdade, porque não decorreu o prazo para ser o prêmio ganho, né? Ó, a gente teve aí já 1.200, 100 e 0. A receita 0. Quem acha que tá certo aí é R$100? Pode falar, eu acho. Não precisa nem se identificar, não. Que é 1.200. Quem acha que é 1.200? Eu acho que é 1.200. Só uma pessoa que acha que é 1.200. Quem acha que é 100? Alguém falou 100 aí, gente. Pelo menos essa pessoa que falou que é 100 tem que achar que é 100. Eu acho No que caso aí, conta proporcional, Gislene? Como é que é? Eu acho que é. No caso, conta proporcional, porque o que acontece? Toda receita que entra perante o ano, no final do ano, você tem que fazer a demonstração contábil, né? Que no caso é ano de exercício. Se fez dentro do ano, automaticamente vai validar em dezembro. Ou seja, você vai contabilizar proporcional janeiro a dezembro. Ok. Quem mais, gente, que falou aí que achou que é zero? Caso o cliente vai ficar com crédito aí em janeiro, uma beiradinho, porque em janeiro que vence outro seguro, no caso, se ele for contratar. Seria aquela questão do prêmio emitido e prêmio não ganho, que ele ficaria somente depois que decorresse o prazo, que aí ele dando gradual os valores como receita. Isso mesmo, gente. O que acontece? A gente precisa entender, tá? Que dentro dessa operação com o seguro, a gente vai trabalhar com esse período, né? Com a vigência do contrato. Quando eu emito esse contrato, eu estou emitindo um contrato para 12 meses. Então, o que acontece? Eu ainda não ganhei essa receita. Por quê? Porque em qualquer tempo, né, o meu cliente, principalmente se é um cliente que vai me pagar a prazo, ele pode cancelar o contrato, né? Então, por exemplo, se eu reconheço essa minha receita de 1.200 logo no início, eu estou reconhecendo uma receita que ela ainda não incorreu. Então, se ela ainda não incorreu, o que acontece? Eu estou ferindo o meu princípio da competência. Não posso reconhecer ela lá como 1.200, tá? Então, como 1.200, ela não vai ser a receita, tá, gente? A gente vai entender agora aqui o que é prêmio emitido, o que é prêmio ganho, tá? Que a gente vai entender isso melhor. Então, olha só, eu não posso reconhecer. Eu só posso reconhecer como receita efetiva aquilo que eu ganhei economicamente, efetivamente, ou seja, já decorreu o prazo e aquilo ali já é meu por direito, é líquido certo. Eu te prestei a cobertura ali dentro daquele período. Se tivesse acontecido o risco, eu ia te cobrir porque está dentro do contrato, tá? Agora, fora esse período, eu não posso reconhecer que o valor da minha receita efetiva é 1.200. E como que a gente resolve esse problema contábil dentro dessa operação com as seguradoras, tá? Para a gente fazer isso, o que aconteceu? A própria SUSEP, ela se deparou com esse tipo de problema, que é um problema contábil, né? O registro mesmo ali do contrato ali. Então, nesse momento, o que aconteceu? A gente precisou, a SUSEP precisou da figura do atuário. Então, o atuário, o que ele fez? Chamou o atuário, conversaram, né, contador, atuário ali, nessa questão, né, da contabilização, porque a gente não pode ferir um princípio contábil, que também, se a gente fere o princípio contábil ali, a gente está ferindo a norma tributária fiscal dos países de uma forma geral, porque a gente já está na convergência internacional de contabilidade, né, e a gente não pode fazer contabilidade via caixa, né, tem que ser regime de competência. Então, cada receita dentro do seu próprio período. Então, o atuário, o que ele fez? A fim de minimizar esse problema, o que ele fez? Fez um cálculo atuarial, tá? Que é um cálculo mesmo estatístico,
para poder chegar no equivalente de qual que seria aquela receita ali do mês, efetivamente. Aí a gente tem que descobrir qual que é a receita de janeiro, qual que é a receita de fevereiro, de março, até a vigência no contrato. Então, para a gente poder ter esse equilíbrio dentro, tanto da nossa DRE, quanto lá nas nossas contas de ativo e passivo, a gente criou, né, foi criado pela própria SUSEP, uma provisão técnica, tá? Essa provisão técnica, ela chama PPNG, que a gente também já começou a falar sobre ela, que na verdade ela significa prêmios, né? PPNG, prêmios, provisão para prêmios não ganhos, tá? Que é P de provisão, P de prêmios, N de não e G de ganhos. Ou seja, eu tenho um prêmio, que é aquele prêmio comercial que eu vendi ali para o meu segurado, que é R$ 1.200, só que eu ainda efetivamente não ganhei, aquilo ali não é todo meu por direito, né? Ele vai ser meu à medida que o contrato ele for decorrendo, tá? Então, essa provisão é uma provisão que ela fica registrada contabilmente lá no nosso passivo circulante, tá? Então, o que acontece? Para a gente poder pensar tecnicamente aqui. Para a gente poder saber qual que é essa PPNG, qual que é o valor do prêmio que eu ainda não ganhei, a gente precisa ter uma regra, né? Ou seja, então, os próprios atuários criaram uma fórmula para a gente poder calcular essa PPNG, tá? Para que os contadores conseguissem fazer esse registro lá na contabilidade, tá? E a fórmula básica da PPNG, gente, é essa aqui, olha. É a base de cálculo vezes o período da vigência a decorrer, dividida pelo prazo de vigência do risco, tá? Os nomes aqui parecem muito complicados, mas vocês vão ver que é a coisa mais simples do universo. O que é a base de cálculo? A base de cálculo, gente, é o prêmio comercial, tá? O que é o prêmio comercial? É o valor total que eu vendi ali para o meu cliente, R$ 1.200, tá? Esse aí é o meu prêmio. É a base de cálculo. Período de vigência a decorrer, tá? O que é esse período de vigência a decorrer? É o prazo da vigência menos o período que já decorreu. Então, por exemplo, eu perguntei, qual que é a minha receita de janeiro, tá? Para eu calcular a minha receita de janeiro, o que tem que acontecer? Quando que eu vou apurar a minha receita de janeiro? No último dia do mês de janeiro, ou seja, no dia 31, né? O período de cobertura, o prazo da vigência do risco, começou no dia 2 de janeiro. Então, ele é do dia 2 de janeiro até 31 de dezembro de 2021, o nosso exemplo aqui, né? Então, eu tive o quê? Do dia 2 até o dia 31, é uma vigência que já decorreu, ou seja, o período com risco, ele já passou, né? Então, aqui, ó, do dia 2 até o dia 31, eu tenho quantos dias? Quantos dias, gente? Do dia 2 até o dia 31. 29. 29? 30 dias, não é não? Porque janeiro tem 31 dias, a gente está contando a partir do dia 2, né? Então, a gente tem 30 dias, certo? Sim. Tá? Então, pois é, essa questão aí, por exemplo, isso às vezes confunde as pessoas. Então, na hora, e traz impacto no cálculo, tá, gente? É muito comum isso acontecer. Fala, 29, 30, né? 28 dias, quantos dias são? Então, tem que ter atenção aí dentro desse período aqui de vigência decorrer, tá? E dividido aqui pelo prazo de vigência do risco, tá? O prazo de vigência do risco é o período total ali que a seguradora ela vai prever, ela vai cobrir, na verdade, o risco. Se o risco, né, no contrato lá do dia 2/1 a 31/12, vai ser o quê? Um ano, né? Então, como ano, a gente sempre vai utilizar 365 dias, tá? Que é o ano comercial. Beleza? Entendido, gente?
A vigência aqui do risco? Então, jóia. Então, se eu estivesse fazendo um seguro, que o prazo, né, fosse de 3 meses, do dia 2 de janeiro até 31 de março, qual que seria o prazo da vigência do risco? Vigência do dia 2 de janeiro até 31 de março. 30 dias? Não. 2 de janeiro a 31 de março. Prazo de vigência do risco, qual que é? Qual que é o meu período do contrato em dias? São quantos dias? 90 dias, né, gente? Por quê? Do dia 2 de janeiro a 31 de março. Então, aí dentro eu tenho 30 dias decorridos, 90 dias decorridos. Então, meu prazo de vigência total seria 90 dias. Então, também tem que ter atenção qual que é o período da vigência total do contrato, tá? Porque ele pode variar. Quando for de um ano, vai ser 365 dias. Mas ele pode ser de 3 meses, ele pode ser de 1 mês, ele pode ser semestral, tá? Ele pode ser bimestral. Depende, vai depender do contrato, tá? Entendido isso? Entendido, gente, aqui o prazo da vigência do risco? Sim. Um pouquinho de dúvida ainda, mas... Não, então vamos ficar aqui ainda, não pode ter dúvida não, tá? Então, recapitulando. Base de cálculo. Base de cálculo é o valor do prêmio que eu emiti, ou seja, qual que é o valor que o meu segurado vai me pagar. Tá? No nosso exemplo aqui, é um seguro de R$ 1.200. Então, se ele é um seguro de R$ 1.200, o meu prêmio, né, comercial é 1.200, tá? Vigência aí a decorrer. No nosso exemplo, né, o prazo de vigência do risco todo vai ser do dia 2 de janeiro até 31 de dezembro. Então, a gente tem um período total aí de 1 ano, né? Se eu estou calculando a minha receita de janeiro, eu preciso calcular só do mês de janeiro. Todos os cálculos da receita, elas têm que ser calculadas baseados no último dia do mês, tá? Então, por exemplo, janeiro eu vou ter 30 dias, tá? Que é do dia 2 de janeiro até o dia 31. Então, esse é o período que já transcorreu o meu risco, que é o período de vigência a decorrer, tá? Aí, na verdade, né, gente, aqui, período de vigência a decorrer, que na verdade é os 365 dias menos os 30 dias que já decorreu, né? Então, na verdade, eu tenho aí o quê? 335 dias, que ainda é o período que ainda vai decorrer ainda o meu risco, tá? Aqui a gente calculou os 30 dias, mas é a vigência a decorrer. Eu ainda tenho para poder cobrir esse beneficiário 335 dias, porque 30 eu já cobri ele o risco, tá? E o prazo de vigência aqui do risco, gente, é o prazo do contrato completo. Quanto tempo que eu tenho que garantir o risco para esse beneficiário? De 1 ano, né? Porque é de 2 de janeiro a 31 de dezembro. Dentro dessa vigência, né, que é de 1 ano, a gente sempre vai trabalhar com o ano comercial, que é 365 dias, tá? Entendido? Agora entendi. Ficou mais claro? Ficou, Sim, gente? ficou. Tem mais alguém com dúvida? Tem, gente? Se tiver, fale agora. Aqui, olha, agora a gente tendo um exemplo mais numérico, talvez vai ficar mais simples de vocês entender e calcular aqui essa PPNG, tá? Então, vamos supor aqui, tá? A seguradora BDC SA emite a apólice de seguro de automóvel no dia 2 de janeiro de 2021 com a seguinte característica, tá? Eu tenho a vigência, que é do dia 2/1 de 2000x1 a
1/1 de 2000x2, tá? Pegando aí o prazo completo. O prêmio comercial foi de 1.280 e a forma de pagamento ela foi parcelada em 6 vezes sem cobrança de juros, tá? Então vamos ver aqui como que ficaria aqui essa contabilização. Olha só. Nesse caso aqui, olha, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa que a gente tem que observar, qual que é a data que eu vou realizar a contabilização do contrato, tá? Qual que é a data que eu vou fazer? No data que a gente já viu isso nas aulas passadas, né? Ou é na vigência do contrato, né? Ou no pagamento do prêmio, dos dois o menor, tá? A gente já viu isso lá. Então, aqui, olha, como isso aqui está sendo pago parcelado, eu vou fazer o registro aqui na data da vigência do contrato, que é no dia 2/1 de X1, tá? E aí, nós vamos calcular a PPNG nesse dia aqui, no dia 2/1, tá? Para a gente saber qual que vai ser, na verdade, o meu prêmio não ganho, tá? Porque a PPNG, gente, é provisão para prêmio não ganho. Então, todas as vezes que eu calcular uma PPNG, é um valor que ainda não é meu como receita, tá? Para a gente entender isso. Então, no dia 2/1, eu tenho a minha base de cálculo, que é o meu prêmio, que é de 1.280, tá? Que é o meu prêmio comercial. Vezes, tá? O meu período a decorrer. O que é o período a decorrer? Eu tenho aqui, olha, o meu período total, que é a vigência, que é 365 dias, né? Menos o tempo já decorrido. No dia 2 aqui, não teve nenhum dia decorrido, então ele continua 365. Dividido pela vigência completa, né? Que a gente viu aqui, olha, que é a vigência do risco todo, que também é 365 dias. Ou seja, o meu prêmio não ganho em 2/1 de 2000 e X1 continua sendo 1.280. Ou seja, no primeiro dia que eu registrei, eu não tenho receita nenhuma, tá? A minha receita, no início do contrato, ela é 0, tá? Então, o que vai acontecer? À medida que o tempo for passando e que o risco for transcorrendo, tá? Ou seja, que o risco ele for sendo incorrido, a gente vai registrar a nossa receita efetiva, tá? Então, quando chegar lá no final de janeiro, né? Que a gente for solicitar para o atuário, né, o valor, o que vai acontecer no dia 31/1 de 2000x1? Vou fazer o mesmo cálculo, gente, tá? Só que aqui eu vou continuar pegando a minha base de cálculo, que é o meu prêmio comercial, 1.280, vezes o tempo decorrido. Aí, o que aconteceu? Eu já estou lá no dia 31 de janeiro. Se eu estou no dia 31 de janeiro, isso já decorreu o quê? 30 dias, porque é do dia 2 até o dia 31. Então, aqui, olha, o meu tempo decorrido é 365 menos 30, que vai dar 335. Dividido por 365, que é a minha vigência completa. Então, aqui, olha, eu vou chegar num número, que é de 1.174,79, tá? Então, o meu prêmio, que eu ainda não ganhei em 31 de janeiro, é 1.174,79. Quando eu consigo chegar nesse número aqui da PPNG, tá? Qual que é a minha PPNG? Aí eu consigo calcular qual que é a minha receita efetiva no mês. Qual que vai ser a minha receita efetiva do mês? É o prêmio que eu emiti menos aquilo que eu não ganhei, que a gente já viu também na aula passada, que como que calcula a nosso prêmio líquido, né? Que seria como se fosse a receita líquida, que é o prêmio emitido menos a PPNG é igual ao prêmio líquido, né? Então, aqui, olha, nossa receita efetiva dentro de janeiro é R$ 105,21, que é 1.280 menos 1.174,79. Entendido aqui? Esse cálculo? Entendido. Entendido, gente?
Alguém com dúvida aqui no cálculo da PPNG? Não? Posso seguir? Então tá. Então, gente, o que acontece? Enquanto isso, tá? Os 1.174,79 continuam contabilizados lá no passivo, tá? Como PPNG. Provisão para prêmio não ganho. Então, na medida que o tempo for passando, os meses forem passando, a gente vai reconhecendo ali a PPNG do mês, tá? E aí, esse saldo lá de PPNG do passivo, ele a cada mês vai diminuindo até chegar no final do risco, final do contrato, ele tem que estar zerado. Ok? Ok. Certo, pessoal? Então, agora, o que acontece? Nós vamos dificultar agora um pouquinho mais, tá? Falamos aí do risco, né? Deu para poder entender. Agora, nós vamos acrescentar mais um elemento dentro desse prêmio, tá? Que é o quê? Um custo incremental. O que é um custo incremental, gente? É todo aquele custo que eu vou ter para que o contrato ele seja celebrado. Então, por exemplo, seria uma comissão que eu vou pagar ao vendedor, uma taxa que eu vou pagar para o cara que vai lá fazer a vistoria. Por quê? Quando a gente vai contratar, um exemplo, né, um seguro de automóvel, o que vai acontecer? Eu vou fazer, né? A gente já falou sobre isso, a gente vai preencher ali, né, aquela proposta para poder fazer o cálculo, né, para o corretor ver ali qual que vai ser o valor do seu risco, né, do seu prêmio, para poder te dar o preço. Aí chegou no preço, 1.280, tá? Aí, quando vocês fecharem, não, beleza, vamos fechar com você. O que ele vai fazer? Ele vai mandar um cara para ir vistoriar o seu veículo, sua moto, seja lá o que for. Lá nessa vistoria, ele vai olhar se o carro está amassado, se o carro está arranhado, se o carro tem alguma avaria, vai fotografar, porque ele precisa fazer o registro de como que estava aquele bem no momento que você contratou o seguro, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, esse cara que vai lá vistoriar, ele vai precisar ser pago como corretor. E outra coisa, as seguradoras também, elas costumam fazer o quê? Consulta cadastral. Vou verificar se o cara tem nome no SPC, se ele já teve boletim de ocorrência, se ele já esteve envolvido em outro tipo de acidente, tudo para ele calcular o risco. Então, às vezes, pode ter algum tipo de taxa cadastral. Isso tudo é o quê? Custo incremental. A gente vai tratar isso como custo incremental, ou seja, ele está incrementando aquela receita, tá? Então, o que nós vamos fazer agora nesse nosso exemplo? Vamos supor que dentro dessa contratação aqui do seguro de 1.280, R$80 seja esse custo incremental, tá? Ou seja, que dentro desse 1.280, R$80 ela vai pagar, né? Ela vai gastar e vai reembolsar aquilo que ela teve de custo, tá? Com consulta cadastral, vamos supor, tá? Como que nós vamos fazer? O que acontece? Dentro do nosso conceito de receita, tá, gente? Nosso conceito de prêmio, ganho, ele não pode estar embutido o custo incremental. Então, o que a gente tem que fazer? Expurgar desse prêmio os valores de custo incremental, se houver, tá? Então, como que a gente faria o cálculo da PPNG? No dia 2 de janeiro, que é início da vigência do cálculo, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que calcular qual que é o prêmio efetivo. Como que eu vou calcular o prêmio efetivo? O valor do prêmio comercial menos o custo incremental. Então, aqui eu tenho o valor comercial de 1.280 menos R$80, que é meu custo incremental, tá? Então, eu tenho o quê? R$1.200. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a minha PPNG, que vai ser R$1.200 vezes 365, porque não decorreu nenhum dia ainda, dividido por 365, que é o meu período total do risco. Então, qual que é a minha PPNG
do mês de janeiro, no dia 2 de janeiro, 1.200, que é o valor do meu prêmio comercial menos o meu custo ali incremental, ok? Entendido aqui, gente, essa questão do custo incremental? Entendi. Entendido? Entendido, gente, aí? Ficou claro o custo incremental? Que o custo incremental não pode fazer, não pode entrar na base de cálculo da receita, do prêmio? Eu não entendi. E os demais, entenderam? Sim. Beleza. Então, aí, olha só, no dia 31 de janeiro, a gente vai calcular a PPNG, igual a gente fez lá no exemplo anterior, né? Então, o que nós vamos fazer? O mesmo cálculo, né? Vou pegar ali o meu prêmio emitido, menos o meu custo incremental, dividido, né, vezes, na verdade, o tempo decorrido, tá? Que aí vai ser 365 menos 30. Mesma coisa, dividido por 365. E vou encontrar aqui qual que vai ser o valor do meu prêmio não ganho, tá? Que foi 1.101,37. Então, a minha receita no mês vai ser 1.200 menos 1.101,37. Ok? Só esse valor que é retirado ou tem alguma outra ocasião que pode acontecer? Não, é somente os custos incrementais. Tá? Aí os custos incrementais pode ser a corretagem, pode ser valores de vistoria, despesa cadastral, tá? Tudo aquilo que eu fiz um esforço para eu poder ter efetivamente a receita. Ok. Tá? Uhum. Então, gente, como eu estava dizendo, a PPNG ela vai ser sempre contabilizada lá dentro do nosso passivo, né? Do passivo circulante lá. Então, o que vai acontecer? Vamos ver aqui como que ficaria a contabilização efetiva, tá? Olha, emitiu o prêmio, tá? O prêmio foi emitido. Lá os R$1.280 ou os R$1.200. Qual a contabilização que eu vou fazer no dia 2 de janeiro? Eu vou debitar, tá? Vou debitar mesmo. Essa minha conta aqui na receita, tá? De variação das provisões técnicas. Que essa conta de variação das provisões técnicas, ela é uma conta redutora da nossa conta de prêmios emitidos. Tá? Ok? Gente, entender então aqui, olha, que isso aqui é uma conta de receita, mas a natureza dela é devedora, porque ela é uma conta redutora. Isso aqui para a gente é importante, tá? Ok? Para vocês não confundirem. Então, uma conta redutora de receita, que é a variação das provisões técnicas, tá? Com a PPNG. Então, eu vou fazer um débito aqui e eu vou fazer um crédito lá no meu passivo, na minha conta de prêmio, de provisão para prêmios não ganhos, que é a minha PPNG, tá? Ok? Do valor total. O que vai acontecer ao longo do tempo, tá? E lembrando, gente, que o seguinte, a parte do prêmio emitido a gente já tinha contabilizado, vamos supor, emitir lá os R$1.200. Então, a gente tem que, e vai ser dividido de 6 vezes, vamos supor, tá? O cara dividiu. Então, eu vou debitar lá no meu ativo, a minha conta, né? De créditos a receber, normalmente, e vou creditar a minha conta de receita de prêmios ganhos, tá? De prêmios emitidos, desculpa, tá? Prêmios emitidos. Aí, o que vai acontecer? Dentro desse mesmo dia, nesse registro que eu fizer, eu vou fazer o registro da PPNG aqui, tá?
Na mesma data, debitando essa conta aqui, olha, de variação das provisões técnicas, tá? Que é uma conta redutora dessa conta de prêmios emitidos, que é de receita também, a crédito da nossa conta lá no passivo de PPNG, que é provisão para prêmios não ganhos. Tá? Entendido? Esses dois lançamentos? Se eu vou receber a prazo, eu debito a minha conta de créditos a receber. Se eu estou recebendo o valor do prêmio à vista, eu debito a minha conta de banco ou de caixa lá, por onde o dinheiro entrou. Entendido? Entendeu, gente? Pessoal, entenderam? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Vai ter exercício disso, né? Vai, com certeza. Vai sim. Mas o que acontece? Quando a gente entende primeiro a parte conceitual, o exercício fica assim, mamão com açúcar, porque você já entendeu o conceito. Sim. Tá? Por isso que eu fico tanto frisando, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Beleza. Primeira parte ali já contabilizada, né? Já contabilizei o meu direito a receber ali, já contabilizei a minha receita ali, a PPNG. Então, o que vai acontecer? Ao longo do contrato, ao longo do tempo do contrato, né? Todos os meses a gente tem que recalcular a PPNG. Porque quando eu calculo a PPNG, eu vou apurando efetivamente qual que foi o meu ganho do período. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, né? Vamos colocar, eu peguei esse exemplo aqui de cima, né? Em que eu calculei a minha PPNG, né? Que era 1.280, agora ela é 1.174, eu tenho aqui um ganho efetivo de 105. Como que eu vou contabilizar esse ganho, né? O que eu preciso fazer? Eu vou pegar, né, lá dentro, eu vou debitar a minha conta lá no meu passivo, né, da minha conta de PPNG, que é a provisão para prêmios não ganho, e eu vou creditar, tá? Creditar essa minha conta redutora, tá? Que eu fiz o débito inicialmente, que é a variação das provisões técnicas. Então, o que vai acontecer? O meu saldo do passivo, ele é cada vez menor, né? E essa minha conta aqui da variação, ela vai ser cada vez maior. Por quê? Porque ela vai ser sempre redutora do prêmio emitido, né? Quando eu vou aumentando ela ali, vai acontecendo o quê? O meu prêmio líquido, ele também vai fazer o quê? Ele vai ir aumentando ao longo do tempo. Por quê? Porque o prazo está acontecendo e aquela minha receita ali, que inicialmente eu não tinha ganhado, eu vou ganhando ao longo da vigência do contrato. Tá? Na hora que a gente colocar mais números aqui, vocês fazendo os exercícios, vai ficar mais claro ainda para vocês isso, tá? Então, olha só. Aqui, olha, se aplicarmos os esquemas de contabilização da seguradora, né, BDC, olha só como é que vai ficar, que eu acabei de falar. No primeiro momento que eu reconheci lá os 1.280, eu vou debitar lá no meu ativo, né, aqui o prêmios a receber, né, que é o meu direito a receber, e eu vou creditar aqui na minha receita, tá? Conta de resultado, receita, prêmios, ganhos, tá? Os prêmios emitidos aqui, o tanto que eu emiti de prêmio, tá? E vou também fazer o cálculo, a contabilização da minha PPNG, tá? Aqui eu estou fazendo de 1.200, por quê? Porque eu já estou tirando aquele R$80 do prêmio incremental lá, tá? Que é o do custo incremental dos R$80. Qual lançamento contábil eu vou fazer? Debitar aqui essa minha conta redutora, né? Lá na minha receita, esse aqui também é conta de resultado, tá? Tá vendo aqui, ó, que tem um Rzinho aqui? Rzinho de resultado. Esse Azinho aqui é de ativo e o P aqui embaixo que a gente vai ver agora é o passivo, tá? Então, ativo, passivo e receita.
Então, aqui, olha, para eu contabilizar a PPNG, eu vou contabilizar na minha conta de prêmios não ganhos contra a minha conta de PPNG lá do meu passivo, tá? E no final de janeiro, quando decorrer ali o período, né? Eu vou diminuir o meu saldo da PPNG, que eu vou fazer o lançamento debitando aqui o meu passivo, que eu preciso diminuir esse passivo, e eu vou creditando a minha conta lá da variação da provisão técnica no valor de R$ 98,63, que é o valor realmente que eu tive de ganho no período de janeiro, tá? Dos 1.200 vezes 335 dividido por 360, tá? Que é o valor lá. Então, o que acontece? Independente aí, né, da apropriação da receita do prêmio ali no resultado, tá? O recebimento da parcela do seguro, ele vai ser o mesmo. Então, por exemplo, se o meu beneficiário, né, o meu segurado me pagou, né, ele me pagou a prazo, vamos supor, né, ele me pagou efetivamente, qual o lançamento que eu vou fazer, gente? Eu vou entrar com o meu dinheiro aqui no banco normal, vou baixar aqui, olha, o meu direito aqui a receber, tá? Que é o prêmio comercial, e eu vou também aqui reconhecer o meu contas a pagar aqui no caso se tiver o IOF, tá? Mas, como eu disse já no início da aula, eu não vou incrementar aqui o IOF nos nossos exercícios, para poder facilitar aí o entendimento e a contabilização para vocês, tá? Entendido? Ok, entendido. Tá? Então, beleza. Aí, gente, tem mais uma coisinha aqui, tá? Que a gente precisa entender. O que acontece? Ali, o meu exemplo foi o quê? De um valor, né? Que eu recebi, dividi para o meu segurado ali, totalmente sem juros, né? Mas digamos que eu tenha cobrado 5% de juros no mês, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular lá 1.200, né? Vou dividir para ele de 12 parcelas, ou vamos colocar de 6 parcelas. Então, eu vou pagar 6 parcelas de R$ 200 com juros de 5% ali no mês, né? Então, quanto que vai dar aí 5% de 200? Vai dar 10, né? R$ 10. Isso, R$ 10. Então, o que vai acontecer? Ele vai me pagar o quê? 210, porque tem os 10 dos juros, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que reconhecer esses R$ 10 de juros como receita financeira, tá? Então, quando eu for contabilizar o prêmio, né, eu vou já contabilizar reconhecendo, inclusive, o valor desses juros que eu tenho a receber lá. Então, eu não vou ter R$ 200 a receber, eu tenho 210. Então, eu vou fazer vou fazer o registro aqui, né, do prêmio a receber lá no meu ativo de 210. Contra, aqui no caso dos 10 somente, tá, gente? Contra a minha receita financeira aqui lá no meu resultado, que é os R$ 10, tá? Reconheço normal o valor da parcela de 200, que é o prêmio, dividido pela quantidade de parcelas, e o valor dos juros. O valor dos juros não é R$ 10? Então tá. Então eu vou colocar lá R$ 10 que eu ainda tenho a receber, conta a crédito de receita financeira. Tá? Separadinho, o que é o valor do principal do prêmio e o que é o valor dos juros, tá? Compreendido? Compreendido. Então, beleza. Então, olha só, estou deixando aqui 2 perguntas para vocês. São perguntas, mas que essas perguntas eu preciso que vocês respondam. Por quê? Vou corrigir ela na aula que vem, porque na aula que vem a gente vai ter o complemento aqui dessa parte teórica para vocês entrarem e fazer os exercícios, tá? Mas, por exemplo, qual que é a primeira pergunta aqui? Qual contabilização deve ser realizada no recebimento à vista e no recebimento a prazo do seguro, tá? Eu quero que vocês façam aqui para mim o quê? Qual conta que eu vou debitar e qual conta eu vou acreditar. Você pode usar um exemplo numérico ou não, tá?
mas eu preciso que você faça isso, porque se você fizer isso, isso já está treinando para você fazer a contabilização com os valores que daqui a pouco vai ser agregado no exercício, tá? E outra pergunta aqui que eu estou deixando para vocês. Com relação à cobertura do risco, quando devemos reconhecê-lo como verdadeira receita do ponto de vista contábil? Tá? Então, leiam aqui essa parte, a parte que é da aula texto, para poder responder essas duas perguntas. Vocês respondendo essas duas perguntas aqui, já vai dar, assim, um bom caminho andado para os exercícios que vêm aí na frente. Tá? Entendido, gente, aqui? Bom. Sim, entendi. Dúvida? Na hora de começar a fazer. Isso, com certeza. Tá? Mas dúvida agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não ficou claro? Quer que eu repita? Não. Para mim, tranquilo. Tranquilo não, né? Compreendido. Não, mas vocês vão ver que é tranquilo, tá, gente? Às vezes parece assim meio complicado, mas vocês vão ver que na hora de começar a fazer os exercícios mesmo, vocês vão ver que assim que é super fácil, tá? Bem tranquilinho mesmo, tá? Agora, o seguinte, né? Eu ia fazer uma atividade com vocês, estou ainda pensando, né? Se eu vou fazer essa atividade, se eu vou fazer uma outra, mas eu quero sugerir para vocês assistir um filme, tá? Quem já puder já assistir esse filme, pode ir assistindo que vai ser bom. Vai ser bom para vocês, independente se eu vou dar atividade com o filme ou não, tá? Mas vocês assistirem o filme, não sei se alguém já assistiu, que chama A Lavanderia. Tem no Netflix. Alguém já assistiu? Não. Eu não. Não? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Assistir esse filme, tá? Assim que vocês puderem. Lá nesse filme, né, lá no início, ele vai tratar um pouquinho sobre lavagem de dinheiro, e até inclusive no final do filme, até aparece a questão da Lava Jato aqui no Brasil, eles envolvem a Odebrecht, porque é um caso, na verdade, real mesmo, que ocorreu de lavagem de dinheiro. E isso tudo vai começar a ser desembolado simplesmente por causa de um seguro. Tá? De um seguro de barco. Então, lá dentro desse filme, vocês vão ver como que funciona a questão do co-seguro, do resseguro, o papel da seguradora, quanto que é importante quando a gente for contratar o seguro, o valor do prêmio. Tá? Então, é um filme muito interessante para vocês assistirem e entender como que acontece esse esquema e como que é tão importante, né, a pessoa da SUSEP, que é o órgão regulador, que ela vai tentar regular o máximo que ela puder para ela poder proteger o contribuinte, né? Então, por isso que às vezes essas contabilizações são tão amarradas, são tão chatas e essas empresas precisam ser tão controladas assim, que vocês vão conseguir ver isso mais ao longo da disciplina, tá? Então, quem puder já assistir o filme, assistam e a gente vai comentar sobre ele na próxima aula, tá bom? Professora, qual que é o nome? Cortou a ligação na hora que você falou. A Lavanderia. Eu vou mandar lá no grupo, tá? Eu vou pegar lá no Netflix a tela e tudo e mando para vocês, tá? Com a Meryl Streep, é filme bacana mesmo, não é filme não, é um filmaço. Muito bom o filme, tá? Vocês vão gostar de assistir. Combinado? Ok, obrigada. Por nada. Então, olha, qualquer dúvida, me acionem, tá? Pode deixar. Obrigada aí pela troca de horário. Tá? Bom descanso aí para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.